Olá, povo de Deus, quinta-feira, 13 de março de 2025, primeira semana da quaresma. A nossa reflexão de hoje é a partir de Esther 4, 17 seguintes e Mateus 7, de 7 a 12. Naqueles dias a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até ao anoitecer, justamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti. Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas, até ao fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me a mim, que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. O livro de Esther é um texto todo remendado, parte em hebraico, parte em grego. O que está em hebraico aparece nas Bíblias católicas e da Reforma Protestante. O que está em grego é só da Bíblia Católica. Também, quanto à época, as partes são bem diferentes, sendo que a hebraica é do quarto século antes de Cristo e a grega surgiu em meados do segundo século antes de Cristo. O texto de hoje faz parte desse segundo caso. Ele não é uma narrativa extremamente histórica, é uma espécie de conto que analisa a situação da comunidade judaica espalhada entre as nações estrangeiras. No livro de Esther não existe a pretensão judaica de tomada de poder, pois as circunstâncias nem permitiam, mas tratava-se de ajudar as comunidades judaicas espalhadas a resistirem em terras inóspitas, desmascarando o abuso dos privilegiados, reformulando em favor do povo a legislação e valorizando as celebrações populares. Esther era esposa do rei da Pérsia. Ela tomou conhecimento de que haveria uma matança contra o seu povo, um verdadeiro extermínio de hebreus. Ela não mede as consequências de seus atos, arrisca a sua vida e intercede junto ao rei, seu esposo. Porém, antes de se apresentar ao rei com sua reivindicação, apresenta-se a Deus numa atitude de penitência e súplicas. Dá testemunho de sua fé, professando que somente Deus é o verdadeiro e capaz de salvar seu povo. Confessa a Deus seu temor, mas sobretudo sua pequenez e fragilidade. Neste contexto, sua súplica é regada de angústia, real temor e lágrimas. Com tudo isso, Esther também expressa sua total confiança em Deus, pois assim como ele salvou seus antepassados, agora ele é capaz de outra vez salvar seu povo. As promessas de Deus e o arrependimento do seu povo levam-na a pedir ao Senhor a salvação da sua gente e a pedir para si mesma a coragem, a sabedoria e a ajuda necessárias para cumprir com êxito a missão de intercessora. Mateus 7, de 7 a 12, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe?
Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Tantas vezes já comentamos aqui o valor da oração de petição. Hoje vou me servir da reflexão do teólogo espanhol Andrés Torres Queiruga para apresentar alguns questionamentos com nossa forma de orar. Diz ele: para que Deus acabe com a fome na Somália, peçamos ao Senhor. Pode parecer um absurdo, mas como essa, são muitas as preces que transferem para Deus obrigações e responsabilidades nossas. Verdadeiramente sabemos que Deus não fará mágica e nem agirá em nosso lugar. Porém, se formos verificar com mais atenção, há muitas coisas que falamos mecanicamente e não cremos nelas. São demasiadas as palavras que pronunciamos com a suspeita de que a coisa não pode ser assim. Por exemplo, que a mãe pode crer de verdade que sua pequena criatura recém-nascida, diante da qual seu coração se desfaz de ternura, está em pecado enquanto não for batizada. Quem é capaz de pensar que Deus castigou durante milênios, milhões e milhões de seres humanos por um pecado que cometeram nossos primeiros pais, quando nenhuma pessoa decente é capaz de maltratar uma criança, por maior que seja o crime que tenha feito seu pai? Em que cabeça cabe que Deus pudesse exigir a morte violenta de seu filho para perdoar os pecados da humanidade? É nessa perspectiva que Jesus questiona seus discípulos: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Porém, continuamos a atribuir a Deus sentimentos e pensamentos humanos, reduzindo-o às nossas misérias. Jesus nos indica que é bom pedir ao Pai para que nos ajude em nossas carências, mas é bom também perceber que Ele não fará em nosso lugar. Também devemos levar em conta o que estamos pedindo e para quem estamos pedindo. No caso da oração, é para Deus que se voltam nossos pedidos. Pedir algo a alguém implica duas suposições fundamentais: informá-lo, no caso em que não o saiba, de uma necessidade ou desejo, e tratar de convencê-lo para que atue, o que implica também que se crê que o possa fazer. No caso de Deus, é claro que a primeira suposição carece de objeto. Ele conhece tudo, inclusive os condicionamentos psicológicos e sociais de tipo inconsciente que a nós se nos escapam de maneira irremediável. O peso cai evidentemente na segunda suposição: tratar-se de conseguir que Deus decida fazer alguma coisa porque nós estamos lhe pedindo. Por tudo isso, precisamos tomar cuidado com nossas orações de petição, pois senão acabamos por considerar Deus um ser humano como nós, ou até menor que nós. Como dizia Anthony de Mello, de Deus ousamos dizer coisas que não diríamos de uma pessoa normal, muitas vezes nem sequer de um canalha. O importante é percebermos que o modo de agir de Deus deve nos levar a agir de modo semelhante com os irmãos. É preciso estar atento às suas necessidades. O verdadeiro discípulo põe no centro o Pai e os outros, e não a si mesmo. O que quiserdes que vos façam os outros, fazei-o também a eles, porque aqui está a síntese da lei e dos profetas. Concluindo,
Deus não precisa ser motivado nem induzido a dar, mas nossas orações de petição devem nos ajudar a tomar consciência de nossa indigência existencial, pequenez diante de Deus. Ele já sabe de tudo o que precisamos, mas nós insistimos em nos mostrar como somos, carentes em muitas dimensões de nossa vida. Como diz o Salmo, um coração contrito, ó meu Deus, não desprezais. Um beijo em seu coração.